Bom, estamos aqui com a professora Kátia. Ela é gestora também da escola, ela é coordenadora do ensino fundamental. E já quero agradecer que ela voluntariamente se dispôs a fazer parte da entrevista, mesmo porque ela já foi na escola supervisora do programa PIBID. E quero perguntar para ela, na primeira parte aqui dos gestores da escola pública. Boa noite, Kátia. Boa noite, André. Para iniciarmos, gostaria que você se apresentasse. Diga o seu nome, sua função na escola, sua disciplina e há quanto tempo a escola está no PIBID. Meu nome é Kátia, eu sou professora de Biologia Efetiva aqui na Escola Francisco Camargo César. Estou há 10 anos na escola, já fiz a parte, né, de professores, dando aula para os alunos. Agora eu estou na parte da coordenação, fui vice também aqui da escola. E quanto tempo está no PIBID? No PIBID fiquei 2 anos, na parte de pedagogia, né? Lembra quais são os anos? Agora você me pegou. Que ano que era, Cássia? 2013, 12, 13. Foi o ano passado, né, que a gente não participou. Eles ficaram mais de 2 anos. Mas pedagogia entrou depois, né? Não, Foi. então, a pedagogia foi primeiro. Não, depois. Entrou primeiro geografia com você, Não, na verdade, o que entrou primeiro foi o Ricardo. com com o Ricardo, Depois entrou pedagogia, matemática. geografia também. Entrou as 3 áreas, né? É. E física. 2011, Acho que ficou 12. 5 anos aqui, cara. 5 anos. Foi. 5 anos. Com o início com o Ricardo, que foi o primeiro, né? Foi o primeiro, o único que ficou sozinho com a parte de ciências biológicas. Foi em 2010, eu acho, que ele entrou. A Lúcia ainda já fazia parte quando chamou. Conte-me um pouco de sua trajetória formativa. Cursos que fez, a graduação. Então, a minha formação, na verdade, começou no ensino médio, né? Eu fiz o antigo magistério na escola Júlio Prestes de Albuquerque, Estadão, aqui em Sorocaba. Depois eu fui para fazer a faculdade de Ciências Biológicas, na PUC Sorocaba também. Prestei os concursos para ser, né, para efetiva. Fiz a parte de gestão, em pós-graduação em gestão educacional. E depois eu acabei fazendo pedagogia pela Uninove, né, em São Roque. Quando o PIBID começou nesta escola e de que forma ele iniciou? Então, ele começou com o professor Ricardo na área de ciências, né, ciências e biologia. Ficou aí uns 2 anos, apenas o Ricardo, depois que veio as outras áreas, que foi geografia, física e pedagogia. Como foi a escolha dos professores para assumirem a função de supervisores do programa? No início, na parte de ciências, né, o professor que estava com as aulas de ciências, né, então o professor que estava em sala de aula. No caso de pedagogia, era o coordenador, né, que pediram o coordenador para acompanhá-los. De que forma a participação do supervisor contribuiu na prática pedagógica da escola? Então, na verdade, assim, o supervisor ele acaba sendo a ponte entre a universidade, o PIBID, os alunos com a escola, com professores, alunos, a necessidade que precisa. Então, vinha um grupo de alunos que tinha uma certa necessidade, o professor também, orientador, vinha, conversava com a gente primeiro, e aí a gente acabava sendo essa ponte, né, entre a universidade, entre o PIBID e a escola. Sim, e a última pergunta da primeira parte é: de que forma o supervisor ele se tornou importante para corrigir a formação da universidade? Então, na verdade, o supervisor ele acaba mostrando a prática mesmo, como que é a prática, porque o PIBID, na parte de licenciatura, o professor ele tem que conhecer a prática, né? Então, foi importante que eles entraram em sala de aula, eles conheceram como que era. Muitas vezes eles acabavam tendo uma ideia e aí a gente aqui na escola já mostrava que não era viável aquela ideia, né? Tinha parceria também com algumas ideias muito legal, né? Que eles acabavam vindo e ajudava bastante, né? Sim. Agora você, enquanto supervisora,
Os projetos que você supervisionava, quais são? E há quanto tempo a escola está no PIBID já foi respondido? Seria quais projetos você supervisionou? Na verdade era a parte mais de pedagogia, né? Então teve um grupo que foi a parte de alfabetização, que eles pegavam um grupo de alunos pequenos, né? E eles acabavam, trabalhando com alfabetização mesmo, com aluno, com um grupo pequeno de alunos. Sim. Depois teve a parte também de experimentos em sala, em que o aluno tinha alguma atividade e ia tentar colocar na prática, na sala de aula, para os alunos. Nós tivemos também bastante reuniões com supervisor. Uma coisa que eu achei muito legal, assim, que o professor orientador vinha até a escola e a gente fazia uma reunião, toda semana a gente tinha uma reunião, em que esse professor orientador, ele acabava a gente conversando sobre um texto, e era todo mundo, os alunos com o pessoal aqui na escola, né? Sim. E mais, tem alguns professores que participavam também desse encontro. Você conhece a origem do PIBID, do programa? Quais são seus objetivos, seu funcionamento, suas diretrizes? Sabe por que ele foi criado? Então, o PIBID, ele foi criado para que o professor acabava tendo essa parte, aprender na prática, né? O que é uma sala de aula, o aluno conhecer, porque de repente sai da universidade, não tem essa experiência de como acontece em sala de aula. Então, o PIBID foi isso, foi a oportunidade que o aluno, né, ele tem de conhecer a prática, de como é ser um docente, como é ser um professor. Sim. Né? E quais são as funções do supervisor do PIBID? Então, o supervisor está conversando com os alunos, né, fazer esse acolhimento, tanto de orientadores como dos alunos na escola. Ele também acaba passando algumas orientações de algumas coisas que os alunos tenham dúvidas, né, na prática mesmo. Como eu já tinha dito, em alguma atividade que a gente já tem a experiência, que não é muito viável, a gente passava isso daí para o aluno. Então, o professor, o supervisor, ele tem que estar junto com o aluno na sala, né? Tá. E o que te levou a querer ser supervisora desses futuros docentes? Na verdade, foi uma escolha, né? A escolha da diretora da escola, precisava de alguém que era orientador. E assim, na época, eu era coordenadora efetiva. Então acabou da escola, então a diretora acabou me escolhendo nessa parte, por ser, né, efetiva da escola e por ser já coordenadora. Sim. Como aconteceu a orientação durante o tempo do PIBID? Então, nós acabamos se reunindo de 15 em 15 dias, era tanto aqui na escola como na universidade. A gente tinha aí reuniões com todos os orientadores dos grupos, né, que é da universidade, lá mesmo na UFSCar, Sorocaba. E quais foram as ações desenvolvidas do PIBID e como elas foram desenvolvidas? Você fala das ações... Nome de projetos... E agora você me pegou, né? Eu não lembro o nome dos projetos. Sim. O que eu lembro bastante foi da alfabetização, que eles teve a parte de geografia, que eles acabaram fazendo algumas atividades com alunos, a parte de ciências com você também, né? Que teve a parte prática, né? Foram vários, assim, pequenos, né? Pequenos projetos dentro desse projeto grande, né? Sim. E quais foram as suas impressões, as contribuições, os resultados alcançáveis ou esperados sobre a sua supervisão? Olha, foi positivo, viu? A gente se reuniu bastante, como eu já tinha falei, né, nas outras perguntas, a gente se reuniu várias vezes, conseguimos ter essa troca, né? De repente o aluno tinha uma visão lá na universidade de como era a escola. Aqui dentro eles já viram que a escola ela é uma dinâmica, é um laboratório vivo que as coisas estão acontecendo a todo momento, né? Então, de repente, às vezes eles vinham aqui para a escola com um determinado projeto, já tudo certinho, daí eles viram que não davam certo, que eles tinham que mudar a metodologia. Então, essa prática para os alunos foi bastante positiva, que de repente eles achavam que era uma frustração de ter dado certo, mas de repente era um ganho, que eles podiam estar se fortalecendo, vendo o que deu certo e o que deu errado, né? E para o seu trabalho como docente, quais foram as significações da sua experiência como supervisora? Foi positivo, porque daí você começa a olhar alguns pontos de como que o jovem, como que o aluno ele está saindo da universidade, né? De repente, essa parte, como repetindo novamente, que eles acabavam ficando
lá fora, só vendo a parte teórica, e aqui na escola eles acabaram vendo essa parte de teoria. Pude muitas vezes falar da minha experiência, de alguma técnica, de como chegar com o aluno, conversar, como abordar um determinado aluno. De repente eles vinham de uma certa forma, eu falava, olha, não é desse jeito, vamos fazer dessa forma. Então, de repente, eu também acabei fazendo parte deles estarem enriquecendo, né, essa ponte, essa dinâmica, né? E qual foi a reação dos alunos da escola pública que foram assistidos pelo supervisor e pelo universitário em sala de aula? Olha, nós tivemos aqui alunos que eles fizeram, todo mundo acabava conhecendo, né, o nome do aluno, que horário que ele vinha, a data que ele vinha. Então alguns alunos acabaram fazendo parte dessa história da escola, né? Então todo mundo acabou, tinha um aluno que fazia parte da mediação, conversava sobre essa parte de indisciplina em sala de aula. Houve um questionamento num HTPC, foi bastante polêmico, mas foi positivo, apesar de polêmico, foi positivo, porque foi um ganho, que eles tinham uma visão de uma determinada tabela lá, e depois era uma outra, né? Então foi bastante, e assim, fora na parte de interpessoal, todo mundo conhecia pelo nome, né? Tinha um grupo que conseguiu. De repente, fulano vai vir hoje, à terça-feira, né? Só na quarta-feira vai vir um outro grupo. Já conhecia por nome, até os funcionários, né? Bom. Há quanto tempo você é professora? 20 anos. 20 anos. 20 anos, trabalhei com criança, com educação infantil, por 5 anos. Depois trabalhei com supletivo e agora dei aula para o pessoalzinho do ensino médio e agora na coordenação. E supervisora, há quanto tempo? 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. A supervisão do PIBID colaborou para a sua formação continuada como professora e coordenadora? Sim, porque de repente a gente fica muito preso na escola, com alunos e tudo mais, e muitas vezes a parte do estudo a gente fica meio que parada, né? Então, vendo o pessoal vir falar de novos autores, novas, vamos dizer, teorias, né? Foi positivo, sim, que a gente começou a ficar, falando a gíria, né, antenado no que estava discutindo na universidade, né? Sim. E qual foi o impacto da sua atuação na formação desse futuro docente? Olha, viu? Teria que entrevistar eles, hein? Teria que entrevistá-lo, ver se foi positivo ou não, porque quando se trabalha em educação, é a longo prazo, esses projetos. De repente você tem um aluno hoje para você, muitas vezes você não consegue mais ter o contato com eles, depois, bem mais no futuro, você acaba vendo eles com esse trabalho e tudo mais. Tá. Né? E qual foi a relação estabelecida entre a universidade e a escola? Foi positivo, como eu falei para você. Muitas coisas que eles vinham conversar com a gente, os encontros lá no PIBID, né, na UFSCar, foi bastante positivo. Né? E qual era a sua percepção da escola antes de iniciar o PIBID? Nossa, 20 anos, né? Olha, é como eu já repetindo, né, algumas coisas, assim, eu vejo a escola como um laboratório de pesquisa, que você pode ver desde a parte de algumas matérias, de metodologia, desde a parte de comportamento com os alunos. Então, na verdade, eu vi, assim, a escola como esse laboratório, né, que os alunos poderiam estar vindo, trabalhando, buscando novas metodologias, né. Sim. E agora, como você percebe a escola pública? Olha, eu continuo com esse pensamento, viu? Continuo com esse pensamento dessa parte de laboratório. Eu vejo que muitas vezes acaba ficando de lado, fora, muita coisa de estar... Não tem muita pesquisa, né? Você vê trabalhos com grupos pequenos, mas com grupos de escola pública é raro. Pelo menos que eu tenho, assim, contato com as pessoas que falam, mesmo com o PIBID, com o pessoalzinho, falar, não tem ninguém que é um pesquisador na escola pública. De repente se fala muita teoria de escola com grupos pequenos, de escola pequena, né? E o Francisco Camargo César é uma escola grande, uma escola de periferia, uma escola que tem N situações e de repente são poucas pesquisas feitas nelas. E muita coisa poderia ser respondida através dessas pesquisas, de pessoas que viessem, vamos trabalhar com 30, 40 alunos, com indisciplina, com várias situações e aprendizados diferentes, e aí, de repente o professor é o único lá dentro da sala. E esse tipo de pesquisa é raro.
A última pergunta: se você não tivesse participado do PIBID, você considera que essa percepção seria a mesma? Então, acaba olhando, eu acho que um pouquinho na minha formação de ser de biologia, na parte de bacharelado, essa parte de pesquisa na minha formação foi muito forte, né? Então, essa parte do PIBID, ter essa parte de pesquisa é bastante importante, né? Então, eu já tinha isso na minha formação, quando eles acabaram vindo para cá, então para mim já era uma coisa, não era tão nova assim. Era nova em educação. Em educação são raras pesquisas. Se você for, você melhor do que eu pode estar falando, se você for pesquisar trabalhos de docentes da escola pública que está em sala de aula, que está fazendo a parte de mestrado, doutorado e continua em sala de aula, é raro. Sim. É bem raro esse tipo de trabalho, de fazer de metodologia com aluno em sala, não existe isso daí. E se existe, eu desconheço, né? Você teria mais alguma colocação para fazer? As coisas que eu já falei, né? O PIBID, lógico que o aluno ele precisa mesmo, a universidade precisa ter essa parte prática. Infelizmente acabou saindo de nossa escola porque precisaria de conhecer outros lugares, né? Mas foi positivo, eu não vi como... A gente teve bastante ganho isso daí, até para nós mesmo, Sim. né? Tá esse contato com a universidade. Professora Kátia, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Agradeço. Opa!